Shalom, shalom, amada família abençoada, dia maravilhoso, abençoado no Senhor. Hoje um dia lindo, uma chuvinha maravilhosa que nos faz ver a graça e a bondade do Senhor sobre a terra se manifestando, assim como são os dias de sol, assim como são os dias de neblina, para cada dia uma novidade, uma bênção do Senhor. Hoje estamos no nosso 18º dia de oração, caminhando juntinho com Cristo até Pentecostes, sendo cobertos pela poeira do rastro de amor do Senhor Jesus por nós. Um tempo de ouvirmos a voz dos céus, um tempo de pedirmos ao Senhor que ilumine o nosso interior, que nos dê discernimento espiritual do alto, para que a gente possa entender a nossa caminhada, entender como estamos com Cristo, entender como somos seus discípulos, entender como temos a cada dia buscado nos parecer mais com Ele para sermos sua testemunha. Porque testemunharmos de Cristo, como diz em Atos capítulo 1, sendo cheios do Espírito Santo, é nós termos nosso estilo de vida, a nossa forma de viver, igual a que Cristo viveu. E para isso nós precisamos ter a essência de Cristo em nós. Sejamos cheios do Espírito Santo, ungidos pelo Senhor, ungidos pelo Senhor. E sobre isso nós vamos falar hoje. Nós vamos ler a passagem maravilhosa de Lucas 4 e vamos ver o Senhor como aquele que veio para libertar os cativos, para quebrar as prisões, as cadeias das trevas. Amados, ao ver esse texto, eu me lembro muito de quando estava no magistério e ali a gente analisava um escrito antigo chamado Mito da Caverna, de Platão. E nessa história, as pessoas elas estão aprisionadas, acorrentadas dentro de uma caverna e elas estão viradas para a parede. E aí a fonte de luz está atrás delas, uma fogueira acesa. Então o que essas pessoas conseguem enxergar e o conhecimento que elas têm do mundo são as sombras que são projetadas na parede. Então tudo o que acontece, então elas veem apenas as suas sombras, elas veem as sombras daqueles que passam atrás delas, então elas não conhecem as cores, as formas, elas não conhecem como de fato as coisas são, conhecem apenas sombras. E esse é o entendimento de mundo que elas têm. Quando a gente vê a palavra do Senhor, e a gente vê a palavra do Senhor nos dizer que Cristo, o ungido do Senhor, o nosso Messias, ele declara, vamos ler a passagem de Lucas 4, porque é tão maravilhosa, e ele faz uma declaração para a gente, porque Cristo, ele consegue enxergar as formas diferentes. Então, quando a gente abre a palavra do Senhor, ela nos diz assim, que a gente leia com revelação do Espírito Santo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo também falará maravilhosamente ao coração de cada um e de formas diferentes. Nós aqui nesta caminhada até Pentecostes com Cristo, a cada dia a gente traz uma pequena passagem bíblica com o Senhor Jesus para caminharmos junto com Ele, mas sabemos que a palavra é viva e ela fala e fala de forma especial a cada pessoa, amém? Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, ele foi à sinagoga no sábado, como era de costume, e então se levantou para ler as Escrituras. Entregaram o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, me enviou para anunciar que os cativos serão libertos, os cegos verão, os oprimidos receberão liberdade e
porque é chegado o tempo do favor do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Então todos na sinagoga o olhavam atentamente. E ele então disse: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Glória a Deus! É tão maravilhoso esse texto. A gente vê uma declaração do Senhor, do nosso jubileu espiritual, vamos chamar assim, né? Quando ele diz assim, né, que estava ali, porque é chegado o tempo do favor do Senhor. A gente vê a palavra do Senhor nos ensinando que esta declaração de liberdade, essa declaração de justiça social, essa declaração era colocada a cada 50 anos para o povo de Israel. Ela era proclamada, essa justiça dos céus. Vamos ler a passagem que fala sobre ela. Era um tempo em que se tocava o chofar, se tocava a trombeta, né, o chofar com longo toque para anunciar que, olha que lindo, contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total 49 anos. E então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto do chofar. Consagrem este ano, o ano 50, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à sua terra, a qual pertencia aos seus antepassados, e regressar a seu próprio clã. Que lindo! Quando nós vemos o Senhor declarando que Ele veio para libertar os cativos. Nós olhamos na vida do Senhor Jesus a unção real que Ele tem para proclamar este ano da bondade do Senhor. Nós vemos a sua unção profética, nós vemos a sua unção sacerdotal, e isto é maravilhoso porque está sobre nós, sobre nossa vida, sobre este tempo que nós vivemos. As pessoas que elas estavam ali com ele naquele dia, elas se achegaram para celebrar o Shabat, para estar ali alegres, contentes com a palavra do Senhor, ouvir a porção da semana, não é? E naquele dia, na porção da semana, nós tivemos também a Haftará com o livro de Isaías, no capítulo 61, que é isso que Lucas 4 nos conta. É o capítulo 61 de Isaías. Que lindo, que maravilhoso, porque essa declaração, lembra que comecei contando a historinha da caverna? As pessoas, elas conseguiam enxergar apenas sombras. Nessa passagem de Isaías, no contexto espiritual, desde Adão, ele fez uma escolha, e ele fez uma escolha de dizer assim para o Senhor: eu decido que eu quero o fruto ali, que vai me dizer assim, né, ter a ciência do bem e do mal. Então eu escolho não escolher estar submisso ao Senhor. Eu escolho minhas próprias decisões, o meu jeito de viver, a minha forma de querer. Quando nós vemos Cristo ungido pelo Espírito Santo, nós vemos a nossa vida, a liberdade aos cativos. É como se o Senhor nos tirasse desta caverna de trevas ao qual a humanidade foi colocada lá naquela escolha do Éden. Porque nós somos colocados numa escolha distantes de Deus. A escolha de Adão, ela nos coloca encobertos para as realidades espirituais, porque isso nos distanciou do Pai, nos distanciou do projeto original ao qual nós somos criados. E em Cristo nós vamos ser
reconciliados. Em Cristo nós vamos ser tornados filhos do Senhor. E Cristo descortina os nossos olhos para entendermos o mundo espiritual. As pessoas que estavam ali naquele sábado, ainda assim, viam apenas sombras. Nós, quando estamos cativos das trevas, nós também vemos apenas sombras. Nós nos acostumamos, com apenas sombras projetadas numa parede e passamos a acreditar que é isso que existe e é isso que vivemos e é para isso que estamos aqui. Quando ouvimos o som dos céus, quando ouvimos esse chofar do Senhor anunciando a liberdade que Cristo nos trouxe, a liberdade aos cativos, que verdadeiramente somos livres, como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós deixamos a caverna, nós deixamos a circunstância de aprisionamento, a circunstância de cativeiro e nós somos livres. E sendo livres, eu faço a minha escolha de ser do Senhor. Sendo livre, eu digo, eu quero estar submissa ao meu Senhor. Eu quero estar junto com Ele. Eu quero ser dele. Eu entrego a minha vida para Ele. Isso é ter total liberdade para escolher. Como o Senhor Jesus diz, quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Cristo faz um convite. Ele não obriga ninguém a ir com Ele. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Mas Ele deixa assim a nossa condição. Quem quiser, quem escolher. Porque você é livre, eu sou livre. Cada um de nós tem liberdade para escolher. Porque Cristo nos libertou. E nós somos verdadeiramente livres. E a partir do momento que nós escolhemos seguir a Cristo, então nós vamos negar a nós mesmos. Nós vamos passar a viver a realidade do reino dos céus. Nós vamos estar com o nosso Senhor e nós seremos testemunhas dele, vivendo cada dia da nossa vida com uma expressão verdadeira do que Cristo é, para que a gente possa expressar o seu amor, para que a gente possa expressar a sua compaixão, para que a gente possa expressar a sua misericórdia, para que a gente possa expressar a sua bondade, para que a gente seja uma luzinha acesa, acenando para a humanidade, acenando em meio a densas trevas e dizendo, vamos sair da caverna, vamos conhecer a verdade. Conhecer a verdade nos torna livres, faz com que a nossa mente possa ser livre em Cristo, enxergar muito além do que as pessoas estavam ensinando ali, enxergando naquele momento. Aquele momento seria mais um sábado abençoado, porém um dia corriqueiro, um dia dentro da sua rotina. Cristo mostra que outra realidade estava sendo trazida naquele momento. A obra da reconciliação estava sendo colocada em prática. O Espírito Santo estava trazendo um mover diferente, começando por Cristo e como estamos dizendo, estamos com Ele nesta caminhada até Pentecostes e em Pentecostes se expressa para toda a humanidade, para que toda a humanidade receba do Pai, o Espírito Santo, seja cheio com Ele e tenha uma novidade de vida, com os nossos olhinhos abertos para enxergarmos além das quatro paredes da caverna, além das quatro paredes daquela sinagoga. Nós temos que olhar para a humanidade, o ser humano qual o Senhor fez com seu amor, onde temos sua impressão digital, onde somos a sua semelhança, onde o Senhor nos ama, onde o Senhor nos tira das cadeias e correntes que o mal gera e nos aprisiona todo dia, cadeias de ódio, cadeias de violência, cadeias de medo.
das cadeias. Precisamos olhar para as pessoas, a mesa de Cristo. E como Cristo, estendemos o prato da comunhão, do amor, da partilha, da bondade. Assim o Senhor nos chamou. Assim nós somos testemunhas dele. Que a gente saia da caverna, que a gente saia da escuridão, das trevas, que a gente deixe de enxergar apenas sombras, que na caverna as pessoas passavam e a sombra delas era projetada na parede. Quem enxerga uma sombra não enxerga o humano por total. Infelizmente, quem enxerga apenas uma sombra não enxerga o humano por completo. E o mal tem feito isso. O mal tem tentado desfigurar, para que a gente perca a nossa semelhança com o nosso Criador. Então que a gente possa ser livre, ter os nossos olhos livres, como nós começamos o vídeo trazendo e falando, que a gente possa enxergar a beleza do Senhor, a beleza do Senhor na chuva, a beleza do Senhor no sol, a beleza do Senhor na natureza, a beleza do Senhor na nossa família, a beleza do Senhor na comunhão, a beleza do Senhor em cada pessoa. Que a gente saia desse projeto de sombras, das trevas, das cadeias espirituais, porque Cristo veio libertar o cativo, quebrar toda a corrente, tirar toda a atadura. Em Cristo nós somos livres, nós somos livres. Que a nossa mente, o nosso pensamento sejam tomados com o poder do alto, que a gente tenha o nosso pensamento com o pensamento do alto, que a gente receba sobre a nossa vida do Senhor Jesus as nossas ações, que a gente receba do Senhor Jesus a nossa forma de viver, que a gente tenha a essência de Cristo em nós. Que esse dia abençoado de reflexão na palavra do Senhor nos leve mais pertinho de Cristo, nos leve mais pertinho do Pai, transforme o nosso caráter, transforme a nossa forma de viver para melhor, porque nós estamos aqui para trazer o reino dos céus à terra, a justiça do Senhor à terra, a justiça do reino dos céus. Isso não é a nossa própria justiça, isso não é enxergarmos sombras, isso é enxergarmos o que o Senhor fez de maravilhoso e o seu amor que se proclama para toda a humanidade. Um dia maravilhoso e abençoado do Senhor. Tenha muita paz, que a Shalom do Senhor tome a sua casa, tome a sua vida, que a Shalom do Senhor traga sobre a sua família essa forma abençoada de viver de Cristo, que a mesa do Senhor ela se estenda muito além das quatro paredes, que a gente veja com os olhos de Cristo, que a gente ame com o amor de Cristo. O Senhor abençoe e guarde a todos um dia maravilhoso no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.